Boa noite Não lhe e podem bom imputar ano nada. aqui para todos e lá em casa. Eu venho inspirada por um texto do Brecht chamado Cinco Dificuldades no Escrever da Verdade. A coragem de escrever a verdade. A crise económica que nós estamos a viver começou no final de 2019 com todos os indicadores a cair. E nós hoje temos um indicador muito importante para contrariar aqui o espírito otimista das intervenções anteriores, menos a do Rodrigo, que é mais situacionista, digamos assim. Negro mesmo? Nem Negro. pessimista nem otimista. A dívida pública É mais mundial... cínico. O Rodrigo é mais cínico, mais naquele cínico. sentido. A dívida pública de ter uma mundial está reserva em em relação a tudo. 320% do PIB. A dívida corresponde a 320% daquilo que é produzido. O número de milionários este ano, em pandemia, as fortunas dos mais ricos cresceram 24% e, ao mesmo tempo, há cerca de 235 milhões de pessoas que vão precisar de ajuda no próximo ano porque não conseguem comer, não têm o direito democrático a ser alimentados por dia, todos os dias. E este número cresceu no mesmo ano em que cresceram 24%. As fortunas cresceu 40% o número de pessoas. Eu estou a citar os dados da própria ONU, da página da ONU, cresceram 40% o número de pessoas vulneráveis e em pobreza extrema vão estar, no mesmo ano que estão os milionários, 736 milhões de pessoas em pobreza extrema. Portanto, isto é uma desigualdade estrutural que nenhuma bazuca, nem nenhuma vacina vai resolver, porque isto tem a ver, obviamente, com o modo de produção em que nós estamos alicerçados e que a vacina, embora seja de distribuição dentro da União Europeia, não é de produção pública e, portanto, também faz parte aqui deste aglomerado de lucros e de pessoas que enriqueceram. Nós não estamos todos no mesmo barco com a pandemia. Enriqueceram com a pandemia, é isto que se lê nos jornais económicos sobre as fortunas que cresceram, não são palavras minhas, é exatamente isto que lá está. Outro problema que eu acho importantíssimo foi, e há um Instituto Mundial que faz uma espécie de verificação dos índices de democracia, o nosso também caiu e caíram quase todos os países. Há cerca de 10 países que conseguiram combater a pandemia sem pôr em causa os direitos democráticos e, portanto, também houve uma redução dos direitos democráticos neste ano de pandemia. E eu não sei até que ponto é que eles se vão reverter com vacina, com o fim da pandemia, seja com o que for, porque as pessoas habituaram-se de facto a olhar o Estado sem contestação, sem oposição e sem questionar os alicerces das medidas que são tomadas. E aceitaram coisas tão violadoras das liberdades como o Estado decidir em alguns países da União Europeia quem é que entrava e não na nossa casa. O que é significativo. Portanto, achas que mesmo com a vacina depois não há volta à realidade Quer dizer, nós já anterior? vamos falar da vacina. A minha preocupação não é a vacina, a minha preocupação é que nós andamos a discutir e bem, a nossa preocupação face à ascensão da extrema-direita, mas esquecemos-nos que muitas destas medidas de limitação de direitos democráticos foram introduzidas por governos de diversas cores, sociais-democratas, mais conservadores, mais liberais, e não em todos os países. Portanto, esse instituto refere-o por estes governos e, portanto, quer dizer, eu acho que qualquer direito democrático não pode ser posto em causa por nenhuma razão e acho que isso é um péssimo começar do ano em 2021. Depois também acho que nós terminámos o ano não foi só com a solidariedade europeia, foi com uma crise de solidariedade europeia gravíssima que os camionistas podem contar melhor do que nós ali no Canal da Mancha. Na verdade, a União Europeia é o ano em que a União Europeia, pela primeira vez, tem um Estado que sai da União Europeia. Portanto, nós não estamos só a falar de uma União Europeia coesa, mas estamos a falar do ano do Brexit. E depois, nós estamos a falar de o que se anuncia face à pandemia, é algo que já estava em articulação há muito tempo, que é a ideia de uma reestruturação produtiva à escala mundial do capitalismo. O último foi na década de 70, com a famosa deslocalização para a Ásia, e agora o que se anuncia é a economia verde e a digital, a digitalização, etc. Ora, economia verde, eu aconselho a ver grande jornalismo, aqui na RTP3 passou um documentário chamado O Lado Negro das Economias Verdes, para se perceber o que é a devastação ecológica que provoca nos outros países, nos países pobres, porque tudo aquilo que nós chamamos verde exige, ou está a exigir, uma depredação dos recursos naturais nos outros países. Mas depois temos o problema da digitalização. Que não existia antes. O problema da digitalização não existia, mas o problema é o seguinte, o que está em cima da mesa, e é esta a minha nota,
Não é transportes públicos, reduzir o tamanho das cidades, reduzir o horário de trabalho para não haver aglomerações e custos ecológicos, não é isso que está em cima da mesa. O que está em cima da mesa é que cada um vai ter o seu carro elétrico, já não é cada um vai ter o seu carro a gasóleo, é cada um vai ter Isto não é visão nenhuma ecológica da sociedade. Isto é uma visão que salva a indústria automóvel, é isto que está em causa. Portanto, nós não estamos a falar de uma reconversão ecológica do planeta, nós estamos a falar de uma reconversão económica das economias dos países centrais. E também já não é claro que seja só das economias dos países centrais, porque a China tem 75% dos materiais raros necessários e já tem tecnologia. E foi anunciado agora um acordo entre a União Europeia e a China. Portanto, tudo isto, eu aliás acho que é uma questão que está em aberto para 2021, é qual é o lugar da China no mercado mundial e na política mundial. Essa é a grande Portanto, tens bastantes questão. reservas em E o relação ao último, ano que obviamente, entra. é o desemprego estrutural. Porque qualquer reconversão vem sempre acompanhada. Não é necessariamente que o número de trabalho absoluto diminui, mas há uma grande massa de pessoas que entram no desemprego. Pode haver outras que são contratadas, mas há uma grande massa que entra no desemprego e normalmente são as pessoas mais com menos qualificações. E não há nenhuma política que faça isso a não ser políticas mitigadoras da pobreza. E não acho que é por aí que nós vamos. Portanto, a não ser que existam processos de resistência, que acentuem a democracia participativa, outro modo de olhar a nossa relação ecológica e a nossa relação de trabalho, a minha perspectiva não é muito otimista. Peço desculpa, é realista, acho eu. Mas...